Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre zero fatorial igual a 1. Isso é uma definição ou uma demonstração? Então esse vídeo é uma continuidade de um vídeo que eu fiz há pouco sobre esse tema, onde eu falei que zero fatorial é igual a 1 por definição e dei uma explicação do porquê isso acontece. Acontece que existem muitas tentativas de demonstração de que zero fatorial é igual a 1. Existem muitos blogs na internet, vídeos no YouTube e tal, que tentam fazer demonstrações de que zero fatorial é igual a 1, e aí surge essa disputa, essa discussão, se é uma definição ou uma demonstração. Então, antes de entrar nos detalhes dessa questão aqui nesse caso, é preciso ter uma ideia do que seja uma definição e uma demonstração para que tenha sentido tudo que vai ser falado aqui. Então uma definição na matemática é algo mais ou menos como se fosse assim um decreto, uma determinação, porém não tem um caráter de autoritarismo ou um caráter arbitrário, sempre tem uma motivação que justifica a definição. Já a demonstração é um conceito um pouco mais sutil, um pouco mais delicado. Então eu vou falar para você aqui, dar uma ideia geral do que é uma demonstração. Então o que seria uma demonstração de zero fatorial igual a 1? Então seria uma sequência de passos onde você parte de um fato matemático. Eu vou dar uma representação bastante abstrata do que é, mas aí em seguida eu vou dar exemplos concretos de tentativas de demonstração dessa igualdade. Então você parte de um fato matemático, chega a outro fato, a outro, e em um determinado momento você chega naquela igualdade ou naquela propriedade que você quer demonstrar. Só que é preciso que sejam obedecidos alguns critérios. Esses pontos aqui é preciso que eles sejam fatos matemáticos estabelecidos, fatos matemáticos aceitos, e os passos que levam de um desses fatos para o outro devem ser argumentos matematicamente válidos. Tem que existir uma conexão lógica entre esses pontos. Então não adianta que aqui seja um fato verdadeiro, aqui também, mas que não exista uma conexão lógica entre eles. Por exemplo, se eu falar aqui nesse fato aqui, f de x igual a cosseno de x é uma função par. Isso é verdade. E aqui, toda matriz invertível tem determinante diferente de zero. Também é verdade. Mas o primeiro fato não implica no segundo. Então isso não faria parte de uma demonstração. Certo? Então é super importante você entender isso e que é preciso que de um fato para o outro você tenha uma conexão que seja feita através de um argumento matematicamente válido. Vamos começar vendo a tentativa de demonstração de que zero fatorial é igual a 1, a tentativa mais comum, a que mais você encontra por aí. Eu coloquei aqui no quadro para você o início da tentativa de demonstração de que zero fatorial é igual a 1 mais comum. Então olha só, o primeiro fato matemático que inicia essa suposta demonstração, essa tentativa de demonstração, é a definição do fatorial de número natural, 1, 2, 3, etc. Então esse seria esse primeiro passo aqui da demonstração. O segundo passo é simplesmente substituir o n por n mais 1. E aí obtém essa igualdade aqui, usando a definição fatorial. Não tem problema nenhum, está correto aqui então para chegar nesse ponto. Então aqui, ok. Na sequência, o que se faz é observar que esse pedaço aqui nada mais é que n fatorial. E então pode-se escrever n mais 1 fatorial, está repetindo aqui, é igual a n mais 1 vezes n fatorial. Tudo ok aqui, chegou nesse ponto aqui com um argumento matematicamente válido. O que se faz na sequência, a partir daí? Se faz o seguinte, num próximo passo para tentar chegar aqui. Substitui n por 0. Nessa igualdade. Aqui vai ficar 0 mais 1, 1 fatorial, é igual a 0 mais 1, que é 1 vezes 0 fatorial. E aí, como 1 fatorial é igual a 1, você tem simplesmente que 1 é igual a 1 vezes 0 fatorial, e isso seria a prova de que 0 fatorial é igual a 1. Aonde que está a falha aqui? Aqui, ó, não está ok, como nos outros passos. Por quê? Porque o que se fez nesse passo foi vir nessa igualdade que está válida para n a partir de 1 e substituir n por 0. 0 não está aqui. 0 não é um desses números. Essa igualdade é válida para n a partir de 1.
nada te autoriza, matematicamente, a substituir n por zero. Portanto, essa demonstração está equivocada. Não é uma demonstração de que zero fatorial é igual a 1. Eu vou analisar agora com você uma outra tentativa de demonstração de que zero fatorial é igual a 1 bastante comum. É uma tentativa que utiliza uma matemática um pouco mais avançada, um pouco mais elaborada. Vamos ver sobre isso agora. Essa tentativa de demonstração de que zero fatorial é igual a 1 utiliza uma função conhecida como função gama. Gama é essa letra aqui, letra grega, e ela é definida dessa forma. Se você nunca estudou integrais, não precisa se preocupar, você não precisa ter nenhum conhecimento sobre integrais para entender o que eu vou falar aqui. É fundamental para o que vem em seguida calcular a função gama no ponto 1. O que você tem que fazer é simplesmente substituir z por 1. Vai ficar a integral de 0 a infinito. Aqui, ó, x elevado a 1 menos 1. Onde tem z, eu vou colocar 1. X elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, que é 1 vezes e elevado a menos x, vai ser e elevado a menos x. Se você for no Google e digitar tabela integrais impróprias, uma das primeiras que vai aparecer é essa aqui. Isso aqui é uma integral imprópria, porque vai até o infinito. E lá nessa tabela, você vai ver que isso aqui é 1. Vou ficar aqui com a informação que interessa pra gente, que é que a gama de 1 é igual a 0. Desculpa, que é igual a 1. Então, essa informação aqui vai ser bem importante. Prova-se, não é o caso de eu ver isso aqui com você, utilizando-se propriedades da função gama, prova-se que a função gama aplicado num ponto n é igual a n menos 1 fatorial para n número natural maior ou igual que 2. Então vale para 2, 3, 4, etc. Então isso é um fato e isso é um fato. O que se faz quando se tenta demonstrar que zero fatorial é igual a 1 utilizando a função gama? Vem aqui, nessa igualdade, que vale para n a partir de 2 e substitui n por 1. E aí põe gama de 1 é igual a 1 menos 1, que é 0, fatorial. E aí olha para o seguinte, gama de 1 é igual a 1. Então aqui eu posso escrever isso. Gama de 1 é igual a 1, veio daqui. E substituindo n por 1 nessa igualdade, obtém-se gama de 1 igual a 0 fatorial. E então se conclui que 0 fatorial é igual a 1. Isso seria a prova de que 0 fatorial é igual a 1. Isso está errado. E aqui se cometeu o mesmo equívoco que no caso anterior. No caso em que se partiu da definição de fatorial. O que se fez? Onde que está o erro? Em substituir nessa igualdade, que é válida para n a partir de 2, substituir o n por 1. Essa igualdade é válida para n a partir de 2. Você não pode, nessa igualdade, substituir n por 1. Isso não é um argumento matematicamente válido e, por isso, não se pode usar a função gama para provar que zero fatorial é igual a 1. Esse é o equívoco da demonstração de que zero fatorial é igual a 1 usando a função gama. Caso você vá num livro de cálculo ou pesquise na internet, você vai ver que de fato lá diz que gama de 1 é igual a zero fatorial. Isso pode te levar a pensar que de fato pode-se substituir o n por 1 nessa igualdade, porque aqui fica gama de 1, ó, gama de 1 igual a 1 menos 1, zero fatorial. Por que gama de 1 é igual a zero fatorial? Essa igualdade aqui é verdadeira. Porém, ela não vem daqui. O que acontece é o seguinte, por um lado, gama de 1 é igual a 1, veio daqui. Por outro lado, por definição, zero fatorial é igual a 1. Como tanto gama de 1 como zero fatorial são ambos iguais a 1, então, por essa razão, gama de 1 é igual a zero fatorial. Se as duas coisas, gama de 1 e zero fatorial, são iguais a 1, então elas são iguais entre si. E por isso gama de 1 é igual a zero fatorial. Resumindo, gama de 1
é igual a zero fatorial porque zero fatorial é igual a 1. E isso ocorre por definição. E não o contrário. Não zero fatorial igual a 1 porque gama de 1 é igual a zero fatorial. Tá claro isso? A modo de conclusão do vídeo, gostaria de fazer 2 comentários rapidamente. A definição do fatorial de n para n a partir de 1 é dada por essa expressão e nunca ninguém se importa de que seja uma definição. Não existem pessoas que questionem que isso seja uma definição. É bastante curioso que quando se trata do zero, haja esse questionamento. Então, quando é zero fatorial, muitas pessoas não aceitam que seja uma definição. Dizem que não, que é uma demonstração. Isso é um pouco curioso, um pouco estranho. Por que que se aceita com tanta naturalidade a definição do fatorial para n a partir de 1 e tem-se certa dificuldade em aceitar isso, muitas vezes, no caso de zero? A segunda observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: a partir do momento que você tem a definição de n fatorial para n a partir de 1, quando você escreve qualquer coisa assim, isso só tem significado se esse quadradinho aqui for um desses números. Fora disso não tem significado porque não foi estabelecido o que significa isso. Em particular, quando você escreve zero fatorial, antes de se definir o que isso significa, não tem sentido demonstrar algo sobre isso. Não dá para você demonstrar alguma coisa sobre zero fatorial se antes você não definiu o que é zero fatorial, o significado desse símbolo. E o significado desse símbolo é 1 por definição. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para você o conteúdo desse vídeo, espero que tenha sido útil. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.